Boa tarde a todos. Tem os avisinhos, né? A gente vai dar sobre a casa. Sobre o curso de doutrina, vai começar no dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. Então, quem estiver interessado ou souber de alguém para encaminhar, passa pelo plantão, né? Tem de segundas-feiras, às quartas-feiras, o plantão, às quintas-feiras, para encaminhar, para já pegar as informações para o curso, que começa agora dia 6 de fevereiro. Os interessados, tá bom? E assim, então, por enquanto é só esse recado, tá? Deixa eu ver. Bom, vamos falar das cestas básicas, então. Bom, então, todo segundo sábado de cada mês é distribuído 60 cestas básicas, né? E quem quiser cooperar pode fazer trazendo 1 quilo de alimento não perecível, né? E pode ser leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, né? E a cada 15 dias aos sábados, após a palestra, nós temos a distribuição de um café com leite, chá, suco, sanduíche para os desabrigados. Também quem puder cooperar ajudando na distribuição pode falar com a gente após a palestra. E temos atividades, as nossas atividades na casa são as palestras, os passes, todos os dias com exceção de sexta-feira. E domingo, às 10 horas, nós temos evangelização infantil também. Os plantões de atendimento, como eu estava falando, é de segunda, de terça, de quinta, a partir das 19h15. E às quartas-feiras, às 1h15, às 13h15. E domingo, a partir das 9h30. Então, basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, depois procura a gente após a palestra, que aí a gente esclarece também, tá? Bom, dados os recados agora, então vamos partir para o nosso momento da nossa preparação, que é tão importante que nós viemos de lá de fora, né? Nos acalmar um pouquinho, nos integrar nesse ambiente já preparado pelos nossos amigos espirituais que nos recebem de braços abertos, dando boas-vindas a todos e ao pessoal também que nos assiste pela internet. Vamos abrindo os nossos corações e procurando nos ligar com o alto, com Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre Maior. Sempre nos ampara, que sempre nos acolhe. Com muito amor. E assim, calmamente, desculpa, vamos fazer o Pai Nosso que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois é teu reino, o poder e a glória. E assim, já com esse amor, nesse ambiente tão maravilhoso, vamos nos ligar, procurando já entender que a partir do momento que estamos sentados, já estamos recebendo toda a ajuda do plano espiritual. E que os passes complementam esse tratamento e essa ajuda. Mas a palestra é tão importante quanto as outras atividades também. Então vamos nos unir à nossa querida expositora da tarde, a Maria Rita, e vamos procurar nos beneficiar desse momento de reflexão. Graças a Deus. Desculpa que eu tossi. Boa tarde a todos. Sempre muito bom estar na casa, seja às segundas, seja às quartas, às terças, aos sábados, né? Mas daqui para frente, em fevereiro, já estaremos outra vez reunidos no curso de doutrina. Hoje nós vamos abordar um item do livro A Esperança, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o item 69, que tem como título Conjunto. Esse item, ele está baseado no capítulo 20
o 20º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Trabalhadores da Última Hora. E a parábola que Jesus conta, que inicia esse capítulo, ele diz o seguinte, que o reino dos céus é como um pai de família ou um patrão que sai, patrão dono de uma vinha, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores um denário, que era uma moeda de prata, de grande circulação no Império Romano. Um denário por dia, e os mandou para a vinha. Ele saiu de novo à 3ª hora e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse, vão vocês também para a minha vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª, à hora 9ª, e fez o mesmo. Quando ele saiu na 1ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes disse, por que estão aí o dia todo desocupados? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. O patrão então lhes disse, vão vocês também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, no final do expediente, ele disse ao administrador que cuidava dos seus negócios, chame os trabalhadores e paga uma diária a todos, começando pelos últimos, terminando pelos primeiros. Aproximaram-se então aqueles que haviam chegado à 1ª hora, receberam uma diária cada um, uma moeda de prata, e em seguida foram chamados aqueles que chegaram lá em primeiro lugar. E eles então pensaram que iriam receber a mais. No entanto, cada um deles recebeu um denário somente. Quando eles receberam o pagamento, eles começaram a reclamar com o patrão. Puxa vida, esses últimos, né, trabalharam 1 hora só. E os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia todo. Mas o dono da vinha disse a eles, amigo, eu não fui injusto com você. Nós não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é seu e volte para casa. Eu quero dar também a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. À primeira vista, quando nós lemos essa parábola ou quando nós ouvimos, parece haver uma injustiça da parte do proprietário que manda pagar o salário igual aos diversos trabalhadores do dia. Nós começamos a pensar, será que é justo? O que será que Jesus quis passar para nós com essa parábola? Será que é justo pagar para aqueles que trabalharam 11 horas o mesmo que pagar aqueles que trabalharam 9, 6, 3 e apenas 1 hora? Será que é justo? Vamos então entender, buscar ampliar o nosso entendimento, para que nós possamos entender o que Jesus estava querendo dizer para nós. Jesus se aproveitava dos ensinamentos diários para passar os seus ensinamentos. Mas como esses ensinamentos até hoje nós não conseguimos entender, e é importante agora, com a doutrina espírita, que nós possamos ampliar, como nós falamos no início, o nosso entendimento. Todos nós temos o direito de participar da bondade e da misericórdia divinas, que superam em muito tudo aquilo que nós entendemos como justiça. Se alguns julgam possuir mais méritos, esses é que precisam trabalhar mais. E ao demais, se eles têm mais méritos, eles já estão recebendo por isso. Mas o que diferencia nesta parábola, como na vida, é a maneira como nós trabalhamos, que faz a diferença. Existem operários de boa vontade que se dedicam de corpo e alma, que
que vestem a camisa, como nós costumamos dizer. E as tarefas que são desconfiadas, eles produzem muito mais e melhor, e em menos tempo do que as pessoas comuns. Porque as pessoas que fazem com amor, que fazem o que gostam, realmente rende muito mais. Ao passo que existem aqueles que não gostam muito do trabalho, não têm amor, né? Ficam o tempo todo olhando para o relógio, contando os minutos, ansiosos para que termine o expediente, para que eles possam voltar logo para casa. É claro que a produção desses é menor. A qualidade da produção desses é bem menor do que aqueles que trabalham com amor. Então, analisando desta maneira a parábola, o proprietário da vinha, ele observou não só a quantidade, mas principalmente a qualidade do trabalho executado. Mesmo com diferentes horas de trabalho, a remuneração igual, naquele caso, é de inteira justiça. O pai de família, o patrão, né, ele pagou aos trabalhadores da primeira hora exatamente o valor combinado. O que ele falou? Vão para a minha vinha, que eu pagarei 1 denário. Esses os da primeira hora. Foi exatamente o que ele lembrou ao aquele que estava se queixando. Nós não combinamos 1 denário? Então, você vai receber 1 denário. Quanto aos demais, a parábola, ela não especifica o valor que o patrão combinou com os operários. Ele disse o seguinte: vão vocês para a minha vinha, que eu pagarei o que é justo. E com relação àqueles que trabalham, que foram chamados por último, ele nem falou em dinheiro. Ele simplesmente falou: vão vocês também para a minha vinha. Então, eles aceitaram sem pré-condições. Eles aceitaram mesmo sem saber quanto iriam ganhar. Transportando então esta parábola para o plano espiritual, para a espiritualidade, ela realça mais ainda. Por quê? Porque o pai de família, quem é? É Deus. A vinha, quem são? Somos nós, a humanidade. E o trabalho qual é? É o esforço que nós realizamos para desenvolver as qualidades que nos tornam criaturas, homens de bem, criaturas melhores. E para alcançar essas virtudes, esse esforço que nós fazemos, uns precisam de mais tempo, outros de menos tempo. Tem pessoas que se desenvolvem, que se modificam numa única existência ou num tempo menor possível, para que possam adquirir essas qualidades. Ele diz para nós no Evangelho que os trabalhadores que chegaram à primeira hora podem ser considerados, né, os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram a primeira etapa do progresso da humanidade. E esse progresso ele foi continuado através dos séculos. Por quem? Pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos. E, por fim, quem são os trabalhadores? Quem pode ser considerado os trabalhadores da última hora? Os novos cristãos. Mas todos os novos cristãos podem ser considerados trabalhadores da última hora? Será que todos merecem esse título? Todos não. Mas aqueles que atendem à voz do pastor, aqueles que estão empenhados em restabelecerem na terra as primícias do cristianismo, aqueles que estão preocupados não só em se modificar, mas principalmente em conviver bem com as pessoas, em desenvolver o amor por todos aqueles que estão ao nosso lado, pelo nosso próximo. Não só o nosso próximo mais próximo, mas principalmente trabalhar, restabelecer a ordem, a limpeza, cuidar do planeta, cuidar do bem-estar das criaturas. Esses sim, podem ser considerados trabalhadores da última hora. São os espíritas os trabalhadores da última hora? Nem todos os católicos, nem todos os evangélicos. Nós conhecemos, como nós, como seguimos
a doutrina espírita, é importante, é tão bom trabalhar, porque nós convivemos, não só, mas no caso, nós convivemos com pessoas de diversas religiões. E existem os evangélicos e evangélicos, como existem os espíritas e espíritas. Porque só seguir o que está escrito no Evangelho, só ler o que está escrito no Evangelho e falar da boca para fora, sem que o coração nada tenha a ver com isso, não nos torna bons cristãos. Porque o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, ele não necessita de créditos, ele não precisa de ninguém que fale por ele. Ele próprio, com o seu exemplo, com as suas atitudes, se torna uma pessoa diferente, independente do credo, da religião que ele siga. Naquela passagem do Evangelho, que aquela senhora vai entregar mantimentos nas casas, vai acompanhada de sua filha, e que ela fala para a filha que a filha faça com o seu esforço, comece a trabalhar, fazer bordados, enfim, para que ela possa dar também daquilo que ela fizer. No final dessa lição, eles perguntam assim: quem será aquela senhora? Será espírita? Que importa? O importante é que ela esteja fazendo boas obras, independente do seu nome, do seu sobrenome, se ela é rica ou se ela é pobre. O que importa é a qualidade da obra que nós executamos. Pode demorar mais tempo? Pode, mas também pode ser mais rápido. Quando nós olhamos, então, encaramos a parábola através da lei da reencarnação, o ensinamento fica mais vivo. Por quê? Porque os primeiros trabalhadores, eles desencarnaram. E eles reencarnam novamente. E eles continuam o trabalho que foi iniciado. Então, os trabalhadores da última hora, com certeza, já estiveram aqui em outras existências. Já iniciaram a sua modificação. E precisam continuar. Porque nós vamos herdar, o homem herda do homem, né? E todos os trabalhos iniciados, nós temos a necessidade de continuar. Nós até pedimos até para retornar, para continuar todos os trabalhos. Agora, a mensagem mais evidente da parábola não é só não é um convite só à nossa colaboração, ao trabalho, só um convite, mas é para que nós nos engajemos realmente nos trabalhos. Nós lemos todos os dias que nós temos reuniões aqui, existe uma série de recados. E coloca-se, né, que a casa distribui em torno de 60 cestas, para 300 pessoas. Existe um trabalho a cada 15 dias. E pede-se, né, se não puder, que nós possamos colaborar ao menos com 1 quilo de alimento. Mas nós podemos fazer, sim, um pouco mais. Como fez a viúva do óbolo, que deu do seu necessário. Todos ali deitavam, como diz, né, no gasofilácio, que é um recipiente, o que tinham do supérfluo. Então, eles despejavam a mancheias. A viúva disse que chegou, a viúva quietinha, bem humildezinha, pegou das moedinhas que ela tinha e deu do que ela tinha. Então, Jesus informou aos apóstolos que ela deu muito mais do que todos aqueles que deram do seu supérfluo. Então, é para que nós realmente trabalhemos. Não vamos esperar mais o convite, né? Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. E não só na casa. Existem várias instituições que cuidam de crianças com câncer, como nós falamos na segunda-feira, Médicos Sem Fronteira. E eles estão pela África, cuidando das pessoas. Eles pedem uma arrecadação para poder, e eles explicam depois que com aquela arrecadação, com aquela doação que nós fazemos,
mensalmente, ou enfim, eles podem dar vacina, aplicar vacina nas crianças. Eles explicam o momento que está passando, que situação que está passando aquela região. De tão longe, né? E nós podemos auxiliar. Nós temos essa oportunidade, como Deus é maravilhoso. Porque é o ajudante anônimo, né? Porque nós não sabemos quem são as pessoas, nós nunca vimos, não é? Nunca vimos nessa existência. Mas assim, existe todo um trabalho para que nós nos transformemos realmente em uma humanidade. Aonde um está preocupado com o outro. Onde existe essa preocupação do bem-estar de todos. Nós não podemos fazer milagres, porque milagres não existem. Mas nós podemos fazer o nosso possível. Independente das pessoas saberem ou não. Porque quando nós fazemos o bem, nós somos os primeiros beneficiados. Nós nos sentimos bem. Não importa se a pessoa vai fazer, o que ela vai fazer com aquilo que ela recebeu. Não nos importa. Importa que nós estamos com o coração felizes, com a consciência tranquila de que nós fizemos aquilo que nós pudemos fazer. E este salário que nós recebemos com o bem que nós fazemos, é o resultado, então, do nosso trabalho na obra divina. E é claro que nós não estamos, Deus aqui não nos fala quanto nós vamos receber. Nós muitas vezes comentamos assim, eu já estou preparando o meu bem-estar, a minha paz, olha, eu já estou fazendo bem aqui, já estou garantindo o meu bem-estar lá. Não é bem assim. Nós não devemos estar preocupados exatamente com isso. A nossa preocupação é em fazer o bem. Porque nós recebemos em primeiro lugar. Nós também não recebemos quando fazemos o mal? Não somos os primeiros a receber? A vibração, a adrenalina que nós jogamos, que nós aceleramos em nós. Tudo isso nos faz um mal tremendo. E nós vamos o quê? Acabando com a nossa energia. Então nós precisamos o quê? Aproveitar enquanto nós estamos aqui, que nós temos saúde, que estamos bem dispostos, para poder fazer o bem. Nós agradecemos, Senhor, pelo nosso corpo perfeito quando existem tantos mutilados. Quando tantas criaturas não têm como nós a felicidade de retornar para casa. A felicidade que nós temos de ouvir os ensinamentos de Jesus esclarecidos pela doutrina espírita. Tão importante para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Em todos os lugares nós podemos fazer o bem. É por isso que nós convivemos. Nós devemos fazer o bem em casa, no lar, na escola, no trabalho, nas ruas, sempre. Nós recebemos um e-mail, uma mensagem, que chama, eu não lembro o nome do... É um Japão, não sei como é que chama lá no Japão. Mestre, não, como é que é? Mas não é, ele é um enviado, eu não sei como é que ele chama agora. E ele falava, os discípulos ficavam perguntando para ele o que eles deviam fazer. E ele falava assim, pega esse cesto, vai até o rio e encha o cesto de água. O discípulo ia até lá, enchia, só que era um cesto de vime. Então, quando ele enchia de água, a hora que ele voltava, o cesto estava totalmente vazio. Ele falava assim, mas porque eles queriam saber a respeito da prece. Porque eles oravam, e nada daquilo que eles estavam pedindo acontecia. Né? O que eles deviam fazer? Como que eles deviam fazer essa oração? Então, esse mestre falou para eles fazerem isso. Então, eles, sem paciência, o rapaz falou assim, mas mestre, toda vez que eu chego aqui, ele está sem água. Ele falou assim, mas você reparou que o cesto, cada vez que você volta de lá sem água, ele está mais limpo? Ele falou, é exatamente isso que acontece quando nós fazemos a oração. Nós vamos orando. Nós não estamos vendo externamente se acontece alguma coisa. Mas dentro de nós nos tornamos criaturas mais limpas. Então ele fala para que nós façamos esse bem em todos os lugares. Em todos. Porque apesar do nosso progresso, da nossa evolução,
ela ser individual, nós precisamos uns dos outros, para saber se realmente nós modificamos. Porque muitas vezes nós temos o ensinamento na ponta da língua. Nós sabemos a página do Livro dos Espíritos, a pergunta, sabemos em que parte do Evangelho se encontra o ensinamento, mas na hora de colocar em prática, nós ficamos que nem um rádio, só falando, só dando informações. Nossa, que brilhante! Ela sabe até o número da pergunta. E aí? E na hora de colocar em prática? Será que eu sou tão pontual assim? Tão específica, tão precisa? Obrigada. Então, e a nossa ação, ela é em conjunto. Porque nós sabemos que nós não teremos condições, nós não temos condições de modificar o planeta. Nós não temos condições de modificar as pessoas que estão à nossa volta. Podemos até incentivar através das nossas atitudes, através do nosso exemplo. Porque aqueles que estão próximos de nós, que convivem conosco, vão percebendo, nossa, como a dona Matilde está mudada. E ela está bem, está passando por uma situação, né, situações complicadas, e no entanto ela está sempre disposta. O que ela está fazendo? O que será que acontece? Ela vai, ela faz as suas orações, ela trabalha, ela preocupa-se com o bem-estar das pessoas. Não digo que esqueça da sua própria vida, mas dá à sua vida a atenção necessária para o seu bem-estar, para que ela possa superar as dificuldades. Mas existe uma preocupação muito grande em todos aqueles que estão ao seu lado. Cada um de nós falamos também na segunda-feira, cada um de nós é como uma peça de uma grande máquina. Nós somos como uma peça. Umas peças são maiores, outras são menores, mas nós vemos que os japoneses, eles desenvolvem chips ou mecanismos cada vez menores, com maior capacidade de executar ações diferentes. Celulares cada vez mais finos, Então, é sinal de que nós também, apesar da nossa ainda dificuldade, das nossas deficiências, nós temos a capacidade de desenvolver grandes coisas, sim. Dali no Evangelho, agora, no amar ao próximo. E ele fala assim que nós somos que nem a bolota que oculta o carvalho. Então, todas as potencialidades, ou todas, uma grande quantidade de potencialidades nós temos dentro de nós. Quando nós passamos muitas vezes por grandes dificuldades, nós percebemos um gigante dentro de nós. Quantas criaturas passam por situações complicadas? E parece que tem uma força, na hora que necessita, ela tem a força. Lógico que às vezes depois baqueia, né? Mas ela na hora... Então nós temos essa força. Jesus disse que nós somos deuses. Sois deuses. E podemos fazer o que ele fez e muito mais. Mas depende de nós desenvolvermos as nossas capacidades, ou seja, aquela bolota que traz as potencialidades dentro de nós. Então, essas peças dessa máquina, se uma delas quebra, a máquina não funciona. Então, sem cooperação, o bem não funciona em harmonia. Indispensável também que nós apaguemos o nosso individualismo, o nosso eu. Porque o que importa é que a obra é de Jesus. A obra é do Pai. Esse bem-estar, essa transformação do planeta é obra do Pai. Mas depende de cada um de nós nos modificarmos. Não aceitamos mais determinadas situações, atitudes que algumas pessoas tomam, nós não aceitamos mais. Mas nós temos o direito de julgar? Não. Porque nós não somos perfeitos. E aquele que esteve entre nós, Jesus, que tinha toda a moral para julgar, ele não julgou. Não julgou a adúltera, porque ele perguntou, aonde estão aqueles que estavam te julgando? Foram embora. Ele falou, eu também não vou te julgar. Vá e não peques mais.
Então, se ele tenha moral para isso, e não fez, quem somos nós? Então, nós podemos não concordar com as atitudes, mas nós devemos fazer, então, tomar atitude, porque o mal existe. Nós não podemos negar. Não podemos querer fechar os olhos para isso. Mas nós não precisamos fazer igual. Então, a hora que nós analisamos o mal, as atitudes que não são corretas, ela serve justamente, esta avaliação serve para que nós não façamos igual àqueles. Que nós tenhamos atitudes diferentes. Para nos tornarmos o trabalhador da última hora, justamente com essa nossa atitude diferente é que nós vamos nos tornar pessoas especiais. Nós sabemos que tudo no universo funciona em conjunto. A luz, para que nós tenhamos a luz, para que nós tenhamos esse ventilador, tirando um pouco do calor da sala, ou dando uma sensação melhor para nós, quantas peças se conjugam, quantas peças se unem? Nós temos fios, nós temos a lâmpada, nós temos a parte que cobre a lâmpada, nós temos a eletricidade, a força, não é? Nós sabemos que para que haja a força, a usina, ela faz esse espetáculo maravilhosamente bem. Mas se nós tivermos a força, e não tivermos a tomada, se não tivermos o interruptor para acender a luz, para ligar o ventilador, o que adianta aquela força? Ela vai ficar ali, parada. Então, se naquela tomada eu não puder ligar alguma coisa para que eu possa, uma música, para que eu possa ouvir uma boa rádio, para eu ver alguma coisa boa na televisão, de que adianta? É a mesma coisa nós termos os olhos e não enxergarmos. Se o nosso olho, né, nos serve de escândalo, que nós o arranquemos. Se a nossa mão nos serve de escândalo, que ele não quer dizer que arranque, né, mas que ela sirva, para que ela existe para nós fazermos o bem, para fazermos boas obras. Coisas boas. Então, se nós estamos orientando ou colaborando, a realização mais importante é o esclarecimento com gentileza. Nada de mau humor, de azedume, porque nem todos estão bem. Né? Nós já trabalhamos diretamente com o público. É difícil. Porque existem pessoas. É difícil porque nós precisamos passar o esclarecimento, a informação. E se nem todos estão prontos para receber? Às vezes a pessoa levantou mal, está passando por uma situação complicada. Então, nós precisamos ser gentis. Ouvir também com gentileza, com clareza, não é? E que haja entendimento e uma conversação fraternal. O que é importante também para todos? Que haja limpeza. Não é? Como nós temos a oportunidade de trabalhar, de estudar, quando nós vamos para a escola, ou para a faculdade, ou vamos para o trabalho, ou em casa, ou aqui no centro, não é importante a limpeza? E aquele que faz a limpeza, ele merece o nosso agradecimento. Porque se não fosse o trabalho dele, outro faria, com certeza. Mas quando ele faz com amor, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos estudar, para que nós possamos fazer o bem. Nós vamos agradecer, então, a eles. Aqui a sementeira, ela é grande. Existe muito trabalho, mas poucos estão dispostos a isso. Então, nós estamos nos modificando, estamos passando para a era do Espírito. Vamos aproveitar, então, esses momentos. Em casa, não esperemos a participação de todos para realizar o Evangelho no lar. Vamos realizar, mesmo que estejamos sozinhos, fisicamente, porque os amigos do plano espiritual estarão conosco também. Sejamos voluntários, nos preocupemos, não vamos esperar os cursos reiniciarem. Vamos estudar por conta própria. Não esperemos ser eleitos diretores, chefes, presidentes para cooperar. Colaboremos mesmo assim, sem condições, como os trabalhadores da parábola, da última hora, que sem pré-condições aceitaram o trabalho. Sejamos, então, voluntários na assistência social.
vamos ajudar conforme podemos. Não esperemos a riqueza para divulgar os princípios da fé. Vamos disseminar folhas, lembretes, papéis. Nós, olha, na frente ali, tem, não sei se agora tem, bastante orações, mensagens. Isso é tão importante num momento, né, de dificuldade, porque Jesus falou para nós: orai e vigiai para não cair em tentações. Mas muitas vezes nós não conseguimos nos manter ligados 24 horas por dia. Nós temos diversas situações, diversos relacionamentos, e nós precisamos estar firmes, mas às vezes nós não conseguimos. Uma mensagem naquela hora, naquele momento, faz com que nós respiremos fundo e confiemos em Jesus. Em tudo, compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar. Essa é a maneira mais fácil, melhor. Porque quando nós trabalhamos, nós temos créditos para pedir. E o processo mais justo de recomendar é fazer. A minha avó sempre dizia: só sabe orientar aquele que sabe fazer. Porque se nós sabemos fazer, nós temos condições de orientar. Então, em todas as empresas do bem, nós somos complementos naturais uns dos outros, né? Então, vamos parar de falar, né, que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não, ao lado de um grande homem ou de uma grande mulher existe um grande homem ou uma grande mulher. Uma constelação é família de sóis. O sistema solar são vários planetas. Nenhum de nós procure destaque injustificável, porque, como nós dissemos, a obra não é nossa. Nós somos simplesmente intermediários, medianeiros, mas nada mais que isso. Na direção ou na subalternidade, o suficiente nos é o quê? O privilégio de cumprir o nosso dever. É agradecer ao outro que nos dá a oportunidade de fazer o bem. O coração, motor da vida orgânica, ele trabalha oculto. E quantas coisas faz o coração? Ele leva o sangue, ele leva o oxigênio, ele faz todo um trabalho de circulação do sangue que é fundamental para a nossa existência física. E Deus, que é o anônimo divino, palpita em cada um de nós, sem jamais individualizar-se na luz do bem. Está em todos nós. O trabalho é conjunto. No início dessa lição, Jesus fala o seguinte: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo. Nós não estamos com Jesus fisicamente, mas em espírito, sim. Então, se nós estivermos com Jesus no coração, vivenciando os seus ensinamentos, Ele estará conosco. Aonde estiver 2 ou mais pessoas, Jesus está no meio. É claro que nós oramos. Quando nós oramos, quando nós nos ligamos ao plano espiritual, mesmo que estejamos sozinhos em casa, nós conseguimos uma ligação, sim. E Jesus está conosco. Mas Ele quis dizer que nós precisamos estar juntos. Juntos uns com os outros. Porque aí Ele estará junto conosco também. Arme-se. No Evangelho diz o seguinte: arme-se a vossa falange de decisão. Porque nós precisamos de coragem para vencer os obstáculos que estão dentro de nós. De decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Temos todos nós os instrumentos nas nossas mãos. Todo o trabalho que foi feito pelos trabalhadores da primeira hora, da segunda, da terceira, ele vem, ele continua. Todo o trabalho realizado por os espíritos, grandes espíritos, por Kardec, está aqui. Basta que nós leiamos, que nós estudemos, para que nós possamos nos modificar. Então, todo o trabalho que bom trabalho que nós fazemos, ele é continuado por outras pessoas. Né? Não fica gravada lá a Maria Rita. Não, o trabalho que ela iniciou, pelas próprias pessoas que são beneficiadas, enfim, não eu, mas toda a casa, as pessoas que são beneficiadas, elas passam isso para adiante. E outras pessoas vão continuar.
Porque nós não somos insubstituíveis. Nós somos importantes, mas enquanto estamos aqui. Sempre. Que nós vamos, então, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de exercitarmos o amor que Jesus tem por nós. Se alguém quiser fazer alguma colocação, quer fazer? Alguém? Ó, eu queria falar assim, aproveitando, né, essa palestra tão esclarecedora, que as oportunidades dos trabalhadores de última hora, por exemplo, a gente pode ir treinando, ser conciliador. Então, no mundo aí fora, existe tanto desavença, tanta confusão. Então, às vezes a gente vê uma confusão, ou na família, ou no trânsito. Se a gente não puder interferir verbalmente, a gente pode fazer uma prece, uma oração, jorrar uma luz para aquele lugar, né? Então, aí você também está trabalhando, você está praticando a caridade. E é uma coisa fácil, ninguém vai fazer. Você pode ficar no seu cantinho, assim, interno, só um pensamento, um olhar bom que você emite para o outro, né? É uma coisa silenciosa, ninguém precisa saber. Você faz de boa vontade, né? Então, o mundo está precisando de gente conciliador, pessoas que querem que a confusão cesse. Então, é importante a gente lembrar disso nesse momento, que a gente, tá todo mundo que a gente sai fora, está difícil. Está difícil, usando muito esse termo. Então, vamos procurar falar, nós estamos, gente, num aprendizado. Se tiver difícil, um dá força para o outro, um ajuda o outro, né? Então, é o momento agora de nos unirmos, né, com confiança, com coragem, que nós vamos conseguir. E as parábolas de Jesus são muito esclarecedoras, né? Nos dá bastante discernimento, ajuda no nosso discernimento. Quando a gente adentra uma casa espírita ou uma casa de oração, não importa onde, a gente tem essa oportunidade, né, de nos unir aos ensinamentos do Pai, aos ensinamentos de Jesus, e depois daqui para fora transportar isso em casa, nas ruas, no trabalho, né? As vibrações que nós vamos fazer agora, em conjunto, vai ser bem legal. Então tá bom, gente. Então vamos agora nos unir de novo em pensamento, né? Todos nós, com muito amor no nosso coração, procurando dar o melhor que nós temos de dentro de nós, através do nosso pensamento, que é uma força muito poderosa, e todos nós aqui, filhos de Deus, podemos doar o melhor de nós. Sempre já imaginando a figura de Jesus, nosso mestre maior, nosso exemplo maior de amor. Vamos então, abraçando todo o nosso planeta Terra, com muito carinho, muita fraternidade, passando em cada local onde tem confusões, deixando essa luz, essa paz e esse amor, onde tem pessoas em guerras. Vamos então emanando essa luz e essa paz para os governantes, para que eles possam ter bastante clareza mental para ajudar as pessoas mais necessitadas, com mais fraternidade. Vamos vibrando nos hospitais, onde se encontram pessoas com dores, passando momentos difíceis de aprendizado, nas suas casas também, ou nas ruas. Vamos vibrando por todas as pessoas que se sentem abandonadas, que estão sós, para que elas encontrem o fortalecimento, que encontrem essa força, esse amor. Vamos vibrar por todos os jovens, por todos os idosos, as crianças, para que cresçam com muito amor. Vamos abraçando também a todos os trabalhadores do bem, para que continuem firmes e fortes nessa bandeira da paz, nessa continuidade dos ensinamentos de Jesus. E assim, chegando ao nosso querido Brasil, deixando uma mensagem de fraternidade, abraçando esse Brasil, essa terra tão bendita que nos deu essa oportunidade de reencarnarmos aqui. Muita paz e muito amor. Vamos vibrando também pelas nossas famílias. Agora, vamos imaginando a nossa casa toda iluminada, protegida e abençoada.
os nossos queridos parentes e também toda a nossa vizinhança, espalhando essa luz. E alguma pessoa que nós possamos ter esquecido, receba o nosso abraço fraternal também. E assim, chegando a nós mesmos, pedindo um fortalecimento maior, para que continuemos cada vez mais avante, com muito amor no coração, através do estudo. E assim vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e essa casa tão bendita que nos acolhe, a Casa do Caminho, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui. Então, graças a Deus. Segunda